Olá, voltando aqui, galera, vamos lá, aguardar os outros chegarem. Tia, Oba, lá no negócio do poliedro, após a aula, qual é a semana que eu tenho que colocar? Tem que apertar em ciências e botar a semana. tá lá no mapa, no seu mapa não foi a semana do Eu capítulo não. Peraí, deixa eu ver. mapa, a semana que se Não refere ao percebi. capítulo 7. Vou ver aqui. Tá, veja aí. Vamos lá, galera, voltando. Olha, esse primeiro print desse primeiro horário, alguns alunos não abriram a câmera, tá? A gente pede que vocês abram a câmera, pelo menos na hora do print. Alguns alunos, Ítalo não abriu a câmera, Ítalo José não abriu. Eu perdi a chamada. João Vitor, o que aconteceu? Você teve algum problema na internet? Ou é Eu não por... tava conseguindo, Oi? Eu também não, tia. conseguindo entrar. Eu tava entrando. Só que Nem aí eu, eu tava de novo, ficava. Também não consegui entrar, não. Entendi. César, vamos lá, voltando. Manuela, Luiz, Marcelo Henrique, João Henrique, César, Pedro, João Manuel, tudo bem, João Manuel? Voltando daqui. Jonathan, João Marcelo, tudo bem? Francisco, João Vitor. Agora você conseguiu entrar, né, João Vitor? Agora tá tudo tranquilo. Davi, João Gabriel, Ítalo José. Cadê você, Ítalo? Felipe, Catarina, vamos lá se organizando para abrir a câmera. Pedro Emílio, Giovana, Maria Luísa, Isis, Rian, Andrei, Ítalo Gabriel. Tá faltando mais gente, né? Tá faltando Nauana. Acho que ainda não conseguiu se conectar. Andrei, tudo bem, Andrei? Vamos ver quem mais está faltando. Gente, quando vocês tiverem alguma dificuldade de entrar, tipo, como aconteceu hoje com o João Vitor no primeiro horário, é bom sempre vocês estarem mandando um recado, pedindo para o responsável de vocês, se vocês não tiverem um agenda Edu, mandar um recadinho lá para a coordenação, tá bom? Porque como a gente está fazendo a chamada, e aí quando a gente for fazer a reunião com a tia Thaís, aí ela já vai ficar sabendo, né, por que o aluno não conseguiu entrar. Aí sempre que acontecer esses probleminhas, é bom vocês estarem avisando também lá pelo Agenda Edu, tá bom? Vamos dar continuidade ao nosso... Oi? O meu eu consegui entrar, só tava travando um pouco. Certo. Às vezes é instabilidade da própria internet, como tem muitas pessoas conectadas nessa quarentena, alguns momentos os fornecedores da internet também entram em algum probleminha para se restabelecer, demora um pouco, tá? Eu vou voltar ao compartilhamento da tela do slide com vocês para a gente dar continuidade ao estudo do nosso solo. João Henrique. Não, tá. João Vitor desativando, certo, desativando o áudio.
Certo, galera, vamos lá. Agora sim. Nós paramos em porosidade, não foi isso? Nas características do solo. Estão conseguindo visualizar todos? Podemos? Certo, gente. Nós já estudamos a formação do solo, estudamos a composição, agora vamos estudar as características do solo. A primeira característica que a gente vai estudar é a porosidade. Lá no livro de vocês está na página 122. O que é a porosidade? Ela se refere aos espaços entre os grãos que formam o solo. Esses grãos vêm de onde? Da rocha-mãe. Alguns solos vão ter os grãos maiores e outros vão ter os grãos menores. Isso vai depender da rocha-mãe, da formação desse solo. Esses espaços entre os grãos, eles são chamados de poros. E esses poros, que são esses espaços entre os grãos, eles são ocupados por ar ou por água. Aqui, ó, nós estamos vendo que esses grãos são maiores e os espaços entre eles também é maior. Em relação a essa outra imagem, a gente está vendo que os grãos são menores e também os espaços entre elas ficam pequenos, ok? Então, a gente está vendo uma escala aqui de maior porosidade para menor porosidade. O que é a porosidade? Refere-se a quê? Em César. O que é a porosidade? O que ela se refere? Ativa o som. É o espaço de grãos de um poro. Isso. Eles podem ser preenchidos por quê? Por quais elementos? Água e ar. Isso, muito bem, César. Então, a porosidade, ela é importante também. E a gente está estudando a porosidade porque também nós vamos estudar a infiltração da água entre esses espaços. E estudando a infiltração da água entre esses espaços, entre esses poros, nós vamos estudar permeabilidade, que é outra característica do solo, tá bom? Vamos lá. Outra característica do solo, que é a permeabilidade, ela está totalmente ligada, diretamente ligada a porosidade, como eu havia falado, é a propriedade do solo ser infiltrado pela água, certo? Quanto mais poroso for o solo, maior a sua permeabilidade, ou seja, maior a infiltração da água nesse solo, e quanto menos poroso, quanto menos espaços entre os grãos, menor vai ser a sua permeabilidade, ou seja, o solo ele não vai infiltrar água, vai ter uma dificuldade em infiltrar água, ele vai reter essa água, certo? Nós temos aqui uma imagem de solo arenoso e um solo argiloso. Eu acho que todos vocês aqui já trabalharam com argila, né? Nas aulas de artes, principalmente, para fazer algum trabalho. A argila, vocês percebem que a textura dela é bem lisinha. Por quê? Porque os grãos são tão pequenos, tão unidos, que a gente não consegue diferenciar. Diferente, totalmente
Ao contrário, nós temos o solo arenoso, que é onde a gente pega o solo arenoso, a gente consegue até visualizar os grãos, sentir o tamanho dos grãos, certo? Então, alguém está chegando aqui, que eu não sei quem é, porque tem um nome Asus. Gente, então, a permeabilidade, ela é a propriedade que se refere a quê? Hein, gente? Hein, Marcelo Henrique, me explica aí. O que refere-se à permeabilidade? É a propriedade do solo ser infiltrado pela água. Está diretamente ligada à porosidade. Quanto mais poroso, maior permeabilidade, e quanto menos poroso, menor sua permeabilidade. Então, alguns solos, gente, eles têm a capacidade de maior infiltração da água, ou seja, a água ela passa rápido entre os poros daquele solo. E outros não, tem dificuldade da água infiltrar, como é o caso do solo argiloso, porque os poros, os espaços são muito pequenos entre os grãos. Então, essa questão da infiltração, a gente pode perceber diretamente nesse exemplo aqui, ó, o solo arenoso e o solo argiloso. Onde vai passar a água primeiro, rapidamente? Vai passar no solo arenoso ou no argiloso? Por onde a água vai se infiltrar mais rapidamente? Argiloso. Infiltração. Arenoso. No solo arenoso. Vocês podem perceber, se a gente jogar a água em um recipiente com areia, rapidamente a água ela vai ser sugada, ela vai se infiltrar rapidamente. Diferente de um solo argiloso, vocês já trabalharam com argila, vocês sabem que o solo argiloso, ele tem uma certa dificuldade em infiltrar a água. Não é isso? A água ela vai infiltrar com muita dificuldade, ou seja, o solo argiloso ele retém uma maior quantidade de água, ela não consegue passar entre os poros, porque eles são muito pequenos, ok? Tudo bem, gente, até aí? Deu para entender o que é a permeabilidade? A permeabilidade do solo. Certo. Falando em permeabilidade, que é a passagem de água entre os grãos de um solo, a gente sabe que quanto mais espaço entre os grãos, maior a passagem de água. Quanto menos espaços entre os grãos, menor vai ser a passagem de água, certo? Hein, gente? Tudo bem até aí? Certo. Sente tudo. Então, falando em infiltração, a gente sabe que a infiltração da água no solo é importante. Por exemplo, as plantas num solo de plantação, que tem cultivo de plantas, o solo ele tem que ter uma boa permeabilidade para infiltrar a água, para chegar até as raízes, não é isso? Então, o solo umífero, que a gente chama aquele solo da terra preta, ele é ótimo, ele tem uma boa permeabilidade, ou seja, a água passa, vai chegar até as raízes tranquilamente. Então, o solo ele é importante, estudar essa permeabilidade do solo é importante porque o solo ele tem várias finalidades, né, para a agricultura, a pecuária e para nós, para a nossa vida também. E além disso, no subsolo nós temos um reservatório natural de água. Quem sabe me dizer o nome desse reservatório natural de água que a gente tem no nosso subsolo? Lá embaixo. Vamos lá? Quem sabe me dizer? Oi, Marcelo, João Marcelo. Lençol Camada freático. impermeável. Lençol freático. Muito bem, João Marcelo.
O lençol freático, ele só se forma devido à infiltração de água no solo. E para ocorrer a infiltração, principalmente da água das chuvas, o solo, ele precisa ser permeável, não é isso? Ele precisa ter uma boa permeabilidade, ou seja, uma boa passagem de água para o interior do solo. Tipo, aqui na nossa cidade, nas nossas avenidas, vocês acham que vai ter uma boa permeabilidade do solo? Vai ter uma boa Não, permeabilidade não, ou uma não. péssima permeabilidade? Vai ter uma péssima Péssima. permeabilidade. Por quê? Porque o asfalto, a pavimentação dificulta a passagem de água para o interior do solo, dificulta a permeabilidade dessa água, tá bom? Então, gente, nós vamos falar um pouquinho dessa formação dos nossos lençóis freáticos, que são os nossos reservatórios de água natural, nossos reservatórios subterrâneos de água, são importantíssimos para abastecer rios, lagos e lagoas. Onde tem uma nascente, não sei se vocês já viajaram para algum lugar que tem rio, lago, que vocês já foram até a nascente desse rio, até a nascente desse lago, é aquela parte onde fica todo o tempo jorrando água para fora do solo. Aquela parte ali é chamada de nascente, é onde tem um contato lá com o lençol freático. Vocês estão vendo essa imagem aqui, ó. Nós temos, nessa imagem, nós temos a representação de onde é formado o lençol de água, o nosso lençol freático. Nós temos uma camada superficial. Oi, César, você levantou a mão? Não é olho d'água o nome? Também, isso, olho d'água. Popularmente a gente chama de olho d'água, que são as nascentes de rios, lagos e lagoas. Isso mesmo, César. Ok? Agora, vamos entender mais detalhadamente a formação desse lençol freático, tipo a água das chuvas. Elas vão entrar no solo, né? Elas vão infiltrar o solo, porque o solo ele vai ter as camadas mais superficiais, mais permeáveis. Aqui, ó, nós temos a primeira camada permeável, outra camada permeável, certo? E lá embaixo nós vamos ter o acúmulo de água nesse lençol freático. Esse acúmulo de água acontece por quê? Porque logo abaixo do lençol freático nós vamos ter uma camada de rocha chamada de camada impermeável, ou seja, não tem espaços entre os grãos. Essa rocha, ela é formada totalmente, os grãos dela são totalmente soldados, certo? Eles são grudados um no outro, que não permite a passagem de água, tipo o pavimento das ruas, não permite a passagem de água. Então, essa camada impermeável permite o acúmulo do lençol de água aqui nessa região do subsolo, certo? Então, esse lençol de água, ele vai ser o nosso reservatório subterrâneo de água, onde vai abastecer rios, lagos e lagoas, que vão fornecer água para nós. A gente vai utilizar essas águas, principalmente dos rios, que são levadas para os reservatórios de água que nós temos das companhias que fornecem água para as nossas casas, e essa água é direcionada para essas estações de tratamento de água, tá certo? Então, essa água de rios, lagos e lagoas também a gente vai utilizar nas nossas casas, que vai vir pelas torneiras, depois que passa por todo um tratamento dessa água, tá bom? Deu para entender como se formam os lençóis freáticos? Sim. Sim. Ah, então alguém vai revisar aqui para nós como é que se formam os lençóis freáticos, analisando principalmente a imagem. Eu vou escolher alguém para me ajudar a revisar essa parte dos lençóis freáticos.
bom? João Gabriel já participou. Deixa eu ver aqui alguém. Rian, cadê você, Rian? Opa. Isis, você pode me ajudar? Maria Tia, Luísa. Opa, Isis. tia, na verdade, eu não entendi muito Então, os lençóis. o que você entendeu? Qual a partezinha que você entendeu? Isis. Ítalo José, você pode ajudar a Isis na revisão de como se formam os lençóis freáticos? João Vitor. Gente, cadê vocês? Felipe, você pode me ajudar, Felipe? Tia, ajuda com quem mesmo? A revisar como se formam os lençóis freáticos, analisando essa imagem aqui. Quem pode ajudar? Andrei. Tia, é que eu falo baseado nessa imagem, já? Isso. Como é que se Tá, eu forma? vou lá. Vamos lá. Primeiro vem as chuvas. Isso. Aí as chuvas trazem a água das nuvens, que vai a camada permanente, as duas camadas Permeáveis. permeáveis. Aí depois faz o lençol freático. E também tem a camada impenetrável, porque não passa água. Isso. Aí tem os poços que entra água, aí esse lençol freático vai andando e forma uma nascente. Muito bem, Andrei. Gostei de ver isso mesmo. Essa questão da construção de poços precisa chegar até o lençol freático. Aí, o que eles fazem? Eles cavam até chegar ao lençol freático. Por isso, nós temos a formação desses poços convencionais e tem os poços artesianos, que chegam a outros lençóis freáticos mais profundos, porque além dessa camada impermeável, pode ter outras partes do solo que pode ter outros lençóis freáticos embaixo, mais embaixo. E aí tem poços artesianos que buscam esses lençóis que já estão bem mais lá embaixo, né? Aqui a gente está vendo um mais superficial, tá bom? Oi, Andrei. Tia, os lençóis, as pessoas cavam até o lençol freático assim, só que nos lugares que não tem água, né? Potável, essas Onde coisas. não tem fornecimento de água. E aí eles analisam o ambiente, né? E cavam até chegar ao lençol freático. Geralmente eles analisam porque eles sabem onde tem uma nascente de um rio, de um lago, e aí eles vão analisando essas regiões para poder cavar o poço. Tia, mas esses poços tem mais nesses lugares que, assim, essas ilhas interiores, né? Em locais que não tem fornecimento de água. Hoje, ainda nos interiores do Brasil, existem muitas pessoas, muitas comunidades que cavam o poço, né? Justamente para fornecimento da comunidade, fornecimento de água. Lá na África também existem esses poços, tia? Oi? Esses poços de água, eles existem lá na África? Em regiões que têm lençóis subterrâneos, sim.
Certo, gente. Então, deu para entender como se formam os lençóis freáticos, né? Daqui a pouco nós vamos responder uma questão. Tia, pode falar de novo? Como se formam os lençóis freáticos? Oi, João. Pode falar de novo como se faz os lençóis freáticos? Tá certo, eu vou explicar novamente. Vamos lá, prestando atenção aí para também que ainda não está muito claro como se forma. Vamos prestar atenção. Ok, João? Então, o que são os lençóis freáticos, gente? São os nossos reservatórios subterrâneos de água. Eles se formam justamente pela infiltração da água no solo. O solo ele vai ter camadas permeáveis, ou seja, onde vai passar rapidamente água, certo? Entre os espaços, entre os grãos do solo. Aqui nessa imagem nós temos as primeiras camadas do solo, todas duas são permeáveis, ou seja, que passa água, tá bom? Então, nessas camadas aqui, tipo, nós temos aqui a imagem da chuva, a precipitação, a água da chuva vai passar por essa camada, normalmente, passa pela outra, e aqui se acumula, tá bom? Por que que ela se acumula aqui, formando lençol de água? Porque a camada mais abaixo é uma camada impermeável, ou seja, não deixa passar a água. Então, ela vai se acumular somente aqui, ó, nessa região, formando esses lençóis subterrâneos de água, e formando esses reservatórios de água, certo? Essa água, ela vai escorrer até as nascentes de rios, lagos e lagoas. Ok, João? Deu para entender? Tia, Oi. tem uma camada embaixo da camada impermeável. Sim, vai ter. Aqui abaixo da camada impermeável, nós podemos ter outras camadas, dependendo da constituição do solo, certo? Aqui nós estamos vendo uma imagem que nos mostra até a camada impermeável, porque o nosso foco aqui é entender como se formam os lençóis freáticos, porque para formar o lençol freático, embaixo, além das camadas permeáveis, tem que ter uma impermeável, que não deixa passar água para outras camadas mais profundas. E aí forma-se esses lençóis freáticos, certo? Certo, Luiz? Muito bem. Nós temos, ainda falando de permeabilidade, dessa característica do solo, ainda falando de infiltração, dessa água no solo, nós vamos falar de alguns problemas que existem com relação a essa infiltração do solo. Quais são os principais fatores que dificultam a infiltração do solo? Um deles, a pavimentação de estradas e ruas. Certo? Nós temos aí uma imagem de uma estrada, né? De terra, uma estrada que tem o solo totalmente compactado, por isso que essa água fica acumulada nessa região, porque se o solo não tivesse compactado, o que aconteceria com essa água bem aí que está acumulada? Vazia. Oi? Ela Secava. Secava. Por que ia secar? Porque ela ia infiltrar completamente para o interior do solo, não é isso? Hein, Jonathan? Eu ia falar isso. Então, ela iria infiltrar para as camadas mais interiores do solo. Como esse solo aqui ele já está totalmente compactado, ou seja, compactou tanto, uniu tanto os grãos desse solo que não tem mais espaço para passar essa água. E aí a gente tem um problema de infiltração, que a água não consegue infiltrar para as camadas mais interiores do solo. Oi, Andrei. Tia, Oi. pode ter alguma assim, pode ter a primeira camada que não é impenetrável. Que não é permeável? Pode. Tipo, uma rua pavimentada. Essa primeira camada aí dessa imagem desse solo, ela não está sendo permeável. Ela não está deixando a água passar, não é isso?
Sim. Ok? Então, aí, essa primeira camada logo desse solo já não está deixando a água passar. Ela é impermeável. Quando ela deixa passar, ela é chamada permeável. Deu para entender isso? Essa diferença entre impermeável e permeável? Permeável, deixa a água passar. Impermeável, não deixa a água passar. Ok, Manuela? Então, outros fatores que vão dificultar essa infiltração do solo. O desmatamento, quando desmata o solo com a passagem principalmente de automóveis, vai ajudar nessa compactação do solo, deixando ele impermeável, né? Dificultando a passagem de água, dificultando a infiltração da água no solo. A compactação do solo, principalmente pelos automóveis, a canalização de rios também comprometem o escoamento da água das chuvas. Oi, Pedro Emílio. Pedro Emílio, você levantou a mão. Ah, tia, desculpa, foi sem querer. E aí, gente, Davi, você também tinha levantado a mão, Davi. A tia, era para perguntar se quando a água tá, a camada impermeável tá permeável, tá molhada e tem água em cima. O que que a água de cima faz? Seca ou fica ali? Que você está falando em relação a essa imagem? É. Quando ela está permeável, se não tivesse esse solo compactado, ela ia escorrer para as camadas escoar para as camadas interiores do solo, lá para o subsolo. Mas aqui, como esse solo está compactado, ele está impermeável, ou seja, ele não está deixando a água escoar para as camadas mais interiores do solo, ou seja, para o subsolo. Oi, Pedro Henrique. Pode Tia, uma pergunta. Bom, já que lá no oceano, o solo do oceano é feito de areia, né? Então, por que que a água não atravessa esse solo? No caso, lá no assoalho oceânico, que a gente chama, lá também tem rochas impermeáveis. Entendeu? Ah, tá. Entendi. Por isso que não escoa. Aqui no nosso estado, mais especificamente na nossa ilha, a gente percebe nitidamente a amplitude de maré. Nós temos a amplitude de maré. O que que acontece com a amplitude de maré? Existe a pré-mar e a baixa-mar. Na pré-mar, nós vamos ter um nível de água alto, certo? Que é quando a maré está cheia, que a gente diz. E nós temos também a baixa-mar, que é quando a maré seca. Não é que a água escoou para a areia, não. É porque nós temos uma amplitude de maré. O vai e vem das ondas permite isso, porque nós estamos numa localização que permite com que a gente tenha essa pré-mar e essa baixa-mar. Ora a maré está cheia, ora a maré está seca. A gente só vê a areia lá no horizonte, não é isso? Mas não é porque a areia escoou a água toda, não. É por conta do movimento das correntes marítimas. Oi, Andrei. Tia, eu tenho duas perguntas que eu vou fazer. Assim, se caso as marés da areia impermeável não tivesse, ia secar toda a água. O quê? Se não tivesse a camada impermeável, ia secar Não toda tivesse a água. camada impermeável, sim. Se fosse toda a camada permeável, deixasse passar a água, ia escoar. Ah. Certo?
Gente, então, nós temos todos esses fatores que dificultam a infiltração do solo, como a pavimentação de estradas e ruas, o desmatamento, como eu havia falado para vocês, que permite a passagem de automóveis, e isso tudo vai compactando o solo. Existe também a canalização de rios, que alguns rios são desviados dos seus cursos para alguma finalidade, para uso do ser humano, e isso compromete o escoamento da água das chuvas também, certo? Então, toda essa problemática de infiltração do solo pode nos prejudicar em algum momento, tá bom? Alguma dúvida, gente? Alguma pergunta? Nós temos até uma imagem bem parecida aí no livro de vocês sobre a compactação dos solos, né? Mostrando uma água também acumulada nesse solo devido à passagem constante de automóveis, dificultando o escoamento da água. Esse acúmulo dessa água também, gente, pode prejudicar as plantações. Por exemplo, vocês estão vendo aí essa plantação, prejudica as raízes dessas plantas. Esse acúmulo de água não pode ficar muito acumulado nas raízes dessas plantas. Prejudica também a vida dos animais. Então, toda essa problemática prejudica não só a nossa vida, mas a vida dos animais, também prejudica o desenvolvimento das plantas, tá ok? Alguma dúvida, gente? Alguma pergunta? Não. Podemos avançar, já temos aqui 3 minutinhos. Não. A gente vai avançar, tá bom? Ainda falando das características do solo, a gente já estudou das características do solo a porosidade, permeabilidade, que a gente acabou de falar, e a gente também tem uma outra característica, que é a cor do solo. Essa cor do solo, ela vai nos indicar o quê, gente? Vai indicar algumas substâncias que tem nesse solo, dependendo do tipo de rocha que originou. Então, nós temos aqui a imagem de um solo umífero, é um solo, aquela que a gente chama de terra preta, né? Aqui nós temos a principal composição desse solo é o humus. O humus que vem da decomposição de quê? Dos restos orgânicos desses animais que vivem no solo. E aí, a partir da decomposição desses restos orgânicos, as bactérias e os fungos que vivem no solo decompõem todos esses restos orgânicos, formando um humus, formando essa parte escura do solo umífero, certo? Então, aqui a gente está vendo que a cor dele é completamente diferente desse outro solo, que é mais avermelhado. Ele indica o quê? A composição, né? Alguma substância que compõe esse solo. Nesse caso aqui, é um solo rico em ferro, em minério de ferro. Nós estamos observando aqui no nosso livro também a imagem de um solo umífero, rico em matéria orgânica, e o solo rico em ferro, certo? Então, a cor nos indica algumas substâncias que contém nesse solo, dependendo da rocha que originou, dependendo da matéria orgânica, como no caso do solo umífero, certo, gente? Deu para entender, né? E temos também a textura, que é outra característica do solo. A textura, ela está associada à permeabilidade e porosidade. Ela é identificada através da proporção entre as partículas maiores e menores. Tipo, a gente pegar areia, pegar um pouco de areia e pegar um solo argiloso, um pedaço de argila. A gente vai perceber a textura, certo, gente? A gente vai encerrar por aqui. Nós temos menos de 1 minuto a essa textura, nessa característica, né, textura, e na próxima aula a gente vai ter a revisão e a gente vai fazer agora o nosso print rapidinho antes de terminar aqui a nossa aula. Tá 12 horas. Oi? Ela olha, alguém na internet, por isso. Aí eu na internet.